tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus meu barco guiar, ao céu poderei alcançar. A paz do Senhor, crianças. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui para nós falarmos mais um pouquinho sobre o nosso Jesus. Aqui quem está falando com você é a tia Zilma, aqui de Broto. E hoje eu vou estar falando mais uma história sobre o nosso Jesus Cristo. Nós já estamos ouvindo várias historinhas com as outras tias, né? Todos os domingos nós ouvimos falar de um milagre que Jesus fez. E hoje nós vamos dar continuidade, porque Jesus ele sempre estava fazendo milagre enquanto ele cumpria o seu ministério aqui na terra. E nós queremos dizer que ele não só fazia, mas que ele sempre está fazendo milagre até hoje em nosso meio. Mas quando nós lemos as histórias dos milagres que Jesus fez no passado, isso fortifica a nossa fé. E hoje também nós ouvimos muitas pessoas contar de muitos milagres que Jesus já fez na vida deles. E você já recebeu algum milagre do nosso Senhor Jesus Cristo? Sua mamãe, seu papai já recebeu? Pergunte para eles se eles sabem contar para você de algum milagre que Jesus fez na vida deles, porque Jesus, ele não só fazia milagres antigamente, mas ele faz. A palavra do Senhor diz que ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso, amiguinho, eu quero convidar você nesta manhã de domingo para nós meditarmos em um grande milagre que Jesus fez na vida dos discípulos. E nós precisamos também crer que Jesus é aquele que continua cuidando de nós. A nossa historinha de hoje, ela está registrada em Marcos, no capítulo 4 e o versículo 41, a partir do versículo 41, que vai falar de um grande milagre que Jesus fez, de uma situação bem difícil que os discípulos viveram, mas eles tiveram um grande livramento, porque Jesus Cristo estava com eles. A palavra do Senhor disse que Jesus Cristo, ele sempre estava falando com uma grande multidão. E nesse dia desse milagre, Jesus tinha terminado de falar com muitas pessoas. Jesus estava tão cansado. Então Jesus e os seus discípulos, eles despediram-se à multidão e entraram em um barco para prosseguir a sua viagem, para caminhar. E o nosso assunto da nossa lição hoje vai falar sobre essa história. O assunto da nossa lição diz que Jesus acalma a tempestade. Você já está com a sua revista aí na mão? A tia Zilma vai mostrar para você qual é a capa da nossa lição. Olha aqui, nós estamos falando da lição primária, né? De 7 a 8 anos. A lição de número 9, que nós estamos estudando hoje. E o número 10, a lição de número 10 que nós estamos estudando hoje. E o assunto da nossa lição é Jesus acalma a tempestade. Quero ouvir você falando. Vamos repetir comigo? Todo mundo junto. Vamos lá. 1, 2, 3. Jesus acalma a tempestade. E o nosso texto áureo, a memória ação, ele vai dizer assim: olha, que homem é este que manda até no vento e nas ondas? E nas ondas? Olha que pergunta que os discípulos fizeram. Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Vamos lá falar comigo? Todo mundo junto?
vamos memorizar esse versículo agora? Porque depois, na hora da nossa história, nós vamos ver que os discípulos falaram esse versículo em algum determinado momento da história. Vamos lá, criança, todo mundo prestando atenção. Olhe para cá, olhe para a tia Zilma e vamos gravar esse versículo na sua memória. Vamos lá. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Mateus, Marcos 4 e o versículo 41. Vamos repetir agora? Vamos falar sem olhar no nosso papel? Vamos ver se você aprendeu? Deixa eu colocar aqui o nosso assunto da lição, né? Que Jesus acalma a tempestade. O assunto da nossa lição de hoje. Jesus acalma a tempestade. E aqui, vamos ver se você fala sem olhar na sua revista e no papel. Vamos lá? Eu acho que eu já aprendi. Eu não vou olhar. Olha aqui. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Olhei. Agora vamos falar sem olhar dessa vez. Vamos lá. Que homem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Marcos, capítulo 4 e o versículo 41. Olha, a tia Zilma conseguiu. Você também pode conseguir. Vai lá, agora é sua vez. Eu vou começar. Vamos lá. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Mateus, capítulo 4 e versículo 41. Acho que todo mundo já aprendeu, né? Tia Zilma vai colocar aqui agora, para nós lembrarmos bem desse versículo, porque esse versículo é a base da nossa história, né? Vamos, olha, o tema da nossa lição, Jesus acalma a tempestade. Memória em ação. Que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Marcos 4 e versículo 41. Então, como a tia Zilma estava falando, Jesus, ele tinha terminado de falar com os discípulos, né? E ele de falar com a multidão, então ele despediu a multidão e ele e os seus discípulos entraram em um barco e foi para uma outra região. Foram navegar, foram viajar. E diz a palavra do Senhor Jesus que os discípulos estavam todos junto com Jesus e eles entraram nesse barco e foi-se embora com Jesus. Todo mundo começou a fazer essa viagem bem tranquilo, bem sereno. Tinha terminado de fazer ali a sua missão com Jesus, porque Jesus, vocês sabem qual é a missão de Jesus, né? Ele veio para buscar e salvar os que se havia perdido, né? Desde quando Jesus veio ao mundo, ele veio com esse propósito. Então, em todos os lugares que Jesus estava, criança, ele estava falando sobre o Pai, sobre Deus, sobre o céu. Jesus sempre falava que o homem tinha que arrepender dos seus pecados. E antes de acontecer essa viagem, Jesus estava falando com as pessoas sobre o reino de Deus, explicando sobre a vida eterna. E ele estava tão cansado, que ele entrou nesse barco. E diz a palavra de Deus que Jesus entrou nesse barco, crianças, e ele foi lá pro fundo do barco e ele foi dormir. Jesus estava bem dormindo, bem descansando, bem tranquilo. E aquele barco estava ali naquele grande mar, o mar enorme. Estava tudo tranquilo. O barquinho estava indo bem suavemente. Mas, de repente, criança, começou a fazer um grande vento, um grande barulho. Diz a Bíblia que começou a acontecer uma grande tempestade.
Uma grande tempestade começou a chover e as ondas e o barco começou a balançar. E os discípulos começaram a ficar com medo. Eles estavam ali naquele barco e não sabiam o que fazer. E o barco balançava, balançava, balançava. Olha que tempestade. Vocês estão escutando o barulho da tempestade aí? Escuta para vocês verem. Olha, vamos ouvir a tempestade. Meu Deus, deveria ser horrível estar em um barco. Eu não sei se você já andou em um barco e começou a ter ondas fortes, começou a cair raios, chuvas fortes, ventos. Eu não sei se você já experimentou isso. Eu nunca andei assim, mas eu imagino, criança, que deve ser horrível você estar navegando em um alto mar e começar a acontecer uma grande tempestade. Então foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles passaram muito aperto, mas de repente, criança, os discípulos começaram a falar assim: olha, mas cadê Jesus? Aonde que Jesus está? Aonde que ele está? Aí um respondeu: Jesus está dormindo. Ele está lá no fundo, ele está deitado, ele está dormindo. E eles pegaram e acordaram Jesus. Acordaram Jesus e falou: mestre, acorda, porque está acontecendo uma grande tempestade. Eles acordaram e Jesus olhou para aquela tempestade e disse: realmente está fazendo muito barulho, está acontecendo algo estranho. Sabe o que Jesus disse, criança? Ele disse assim: mar, aquieta-te, vento, acalma-te, fica quieto. E tudo foi se ajeitando. O barco que estava balançando, parou de balançar e houve silêncio. E Jesus retorna novamente para os seus discípulos e falaram assim para eles: olhem, por que vocês estão sofrendo desse jeito? Vocês não têm fé? Sabe o que Jesus... E eles voltaram, ficaram tranquilos no barco, criança, porque houve bonança naquela hora. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para os discípulos? Olha, se vocês tivessem fé, vocês mesmos poderiam ter clamado e essa tempestade teria passado. Mas só, crianças, que os discípulos, eles eram acostumados a ter Jesus todos os dias com eles. Jesus estava ali de corpo, presente com eles. Então eles não acostumavam a resolver as situações. Eles não acostumavam a ir para o joelho e pedir a Deus. Eles iam direto em Jesus, porque Jesus estava sempre presente com eles. Mas teve um momento que Jesus foi para o céu, aí eles começaram a sentir medo, ficar com medo, sentir sozinho, porque eles eram acostumados com a presença real, carnal de Jesus ali com eles. Então eles esperavam que tudo Jesus fazia por eles. Crianças, na nossa vida também não é diferente. Jesus, ele não está aqui corporalmente conosco, mas Jesus vive dentro de nós. Nós precisamos ter Jesus dentro de nós, porque a nossa vida, criança, é como esse grande mar aqui que vocês estão vendo. E nós somos um barquinho que estamos navegando nesse mar. Muitas vezes nós estamos indo tão tranquilo, e de repente, criança, surge uma tempestade na nossa vida. Qual a tempestade, tia Zilma, que pode surgir? A tempestade da doença, a tempestade da morte, a tempestade de necessidades físicas, né? Às vezes alguém enfrenta uma tempestade de falta de trabalho, né? Alguém fica doente, ou alguém fica triste, ou alguém para de ir para os cultos, desanima. Tudo isso são tempestades nas nossas vidas que se levantam. Mas como é que essas tempestades podem acalmar?
Olha, criança, do mesmo jeito que os discípulos estavam ali naquele barco com Jesus, a sorte deles é que eles estavam com Jesus. Já pensou, criança, se Jesus não estivesse dentro desse barco? Aqueles discípulos iam morrer todos. Mas a sorte é que Jesus estava no barco deles. Eles não oraram, mas eles correram lá e acordaram Jesus, porque Jesus estava bem pertinho deles. Eles falaram com Jesus, Jesus podia ouvir eles. E na nossa vida, criança, Jesus, ele precisa estar dentro do nosso coração. Jesus, ele precisa ser o condutor da nossa vida, do nosso barquinho. Porque quando surgir as dificuldades, as tempestades nas nossas vidas, sabe o que nós vamos fazer? Como os discípulos. Nós não podemos tocar pessoalmente Jesus como os discípulos tocaram naquele dia. Mas nós temos ele dentro do nosso coração. Nós podemos tocar em Jesus através da nossa fé. Era justamente isso que Jesus estava falando com os discípulos. Se eles tivessem fé, Jesus nem precisava de estar ali, aquela hora, presente corporalmente com eles. Mesmo que Jesus estivesse no outro barco, do outro lado do mar, e se eles clamassem a Jesus, Jesus ia ouvir eles e aquela tempestade ia acalmar também. Porque hoje, Jesus não está corporalmente conosco, mas ele está dentro de nós. Então você, criança, pode clamar a Jesus a qualquer hora, a qualquer momento na sua casa, na escola, na igreja, porque Jesus está dentro de nós. Ele é o nosso amigo. E se ele é o nosso amigo, então nós podemos clamar, porque ele vai nos ouvir, ele vai atender as nossas orações. Mas é necessário que ele esteja em nosso barco. E muitas vezes, criança, quando vem uma tempestade na nossa vida, uma dificuldade, uma tristeza, um problema, nós às vezes fazemos a mesma pergunta que os discípulos fizeram: onde está Jesus? Onde está Jesus? O que é que Jesus está fazendo? Muitas vezes, quando nós estamos passando por problema, nós começamos a perguntar: mas por que Jesus não resolve isso? Onde que está Jesus na minha vida se eu estou passando por tudo isso? Mas Jesus está olhando para você. Se você clamar a Ele, Ele está olhando. Na hora que chegar a hora dele te dar a vitória, Ele vai aparecer na sua vida e vai dar ordem para essa tempestade passar. Assim como Ele deu ordem ali naquele dia com os seus discípulos. Ele deu ordem e a tempestade acalmou. Do mesmo jeito, criança, na sua vida, na vida da sua família, na minha vida, se você clamar a Jesus, Ele vai chegar na hora certa e vai acalmar a tempestade que você pode estar enfrentando. Amém, crianças? Que Deus venha nos abençoar, que nos momentos em que nós estivermos enfrentando qualquer tempestade, o Papai do Céu, Jesus Cristo, Ele vai nos dar força para nós acreditarmos nele, termos fé e nós clamarmos a Ele com todo o nosso coração. E Ele vai acalmar toda a tempestade. Vamos cantar novamente o corinho que nós iniciamos a nossa aula. Meu barco é pequeno. Você deve saber esse corinho. Esse corinho é tão antigo que a tia Zilma cantava ele lá na escolinha dominical quando eu era criança. E eu nunca esqueci esse corinho. Eu quero convidar você para aprender ele agora comigo, para quando você estiver grande, você contar essa história para os seus amiguinhos. Agora você pode contar essa história para os seus amiguinhos. Quando você crescer, você ter os seus filhos como eu tenho hoje. Assim como você é uma criança, a tia Zilma foi criança, participou das escolas dominical, aprendeu lindas histórias, aprendeu tantos corinhos bonitos e hoje eu posso estar aqui cantando com vocês. E vocês também devem memorizar a palavra de Deus, os corinhos, louvores que adoram o nome do Senhor, para isso ficar guardado no coraçãozinho de vocês, para vocês passar isso para outras pessoas. Vamos cantar então? Bem bonito? Fica de pé, vamos fazer o gesto, porque o gesto ajuda a gente a memorizar as palavras e nós aprendemos tudo com mais facilidade. Vamos lá?
Meu barco é pequeno, tão grande é o mar. Jesus segura minha mão. Ele é meu piloto e tudo vai bem na viagem pra Jerusalém. Amém. Meu barco sem Cristo ao céu não irá, nas águas se afundará. Mas quando Jesus meu barco guia, o céu poderei alcançar. Amém, crianças? Você sabe por que nós temos que ter Jesus no nosso barquinho, na nossa vida? Porque por mais que nós passamos por tantas tribulações, por tantas tempestades aqui, mas o nosso alvo é o céu. Nós temos que servir a Jesus para chegar no céu. Então, o nosso barquinho, ele não pode afundar no pecado, nos problemas. Nós temos que olhar para Jesus e confiar nele, para que ele controle as nossas vidas e cuide de nós. E agora eu quero convidar você para completar a sua lição, tá bom? Não esqueça de completar a lição. Eu vou ler aqui as atividades, né, com você. Nós vamos ler aqui e você vai fazer bonitinho na sua casa e mandar foto para sua professora, tá? Nós estamos aqui falando para todas as crianças do Ministério Missão, tá bom? E você pega as suas atividades, faça bonitinho, peça ajuda para a mamãe, para o papai, para o seu irmãozinho, para a sua irmãzinha, né? E vamos fazer todas as atividades. A Jazilma vai ler aqui, ó, atividade número 1. Numere na ordem correta os acontecimentos. Aí você vai ler o que aconteceu em primeiro lugar, em segundo, e você vai colocando os números certinhos, tá bom? Segundo, risque as palavras que não aparecem na história bíblica. A história que você ouviu aqui hoje, você vai ler todas essas palavras. Aquelas palavras que não faz parte da nossa história de hoje, você vai riscar ela, tá bom? Apenas... não, a tia Zilma tá lendo aqui... não é essa atividade, desculpa. A tia Zilma tava lendo a atividade da lição de número 9. Nós estamos na lição de número 10. Sempre tô fazendo confusão. Pinte, a primeira atividade de vocês. Pinte de verde o quadro com as frases verdadeiras, entendeu? Vocês vão olhar os quadros que estão dizendo aqui: Jesus em momento nenhum esteve no barco. Jesus foi despertado pelos discípulos. O vento e a água se aquietaram depois que Jesus dormiu. Jesus é tão poderoso que até o vento e o mar lhe obedecem. Pinte as frases que é verdadeira aqui, tá bom? Depois vocês vão decifrar o código e descobrir a mensagem. E por último, vocês vão fazer um desenho bem bonito relacionado com a lição. Faça bem bonito esse desenho é livre. Você vai usar a sua imaginação. Use a sua imaginação. Comece a pensar nessa história e faça um desenho bem bonito e mande para sua professora, tá bom? Então tá, criança, a nossa aula encerra aqui. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família. Fique com Deus e nós vamos agora fazer uma oração para nós encerrarmos a nossa aulinha de hoje, tá bom? Vamos lá, ore com a tia Zilma. Querido Deus, nós te agradecemos por esse privilégio de te conhecer e saber que o Senhor é o nosso Deus e que se o Senhor estiver na nossa vida, por mais difícil que seja o nosso problema, o Senhor Jesus está presente a todos os momentos para acalmar as tempestades que aparecem em nossa vida. E a tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Nós cremos na tua palavra. Acrescente a nossa fé todos os dias. Não deixe a nossa fé vacilar quando vier as tempestades, mas que nós venhamos focar em ti e olhar para ti, pois o Senhor é o nosso Deus, é o nosso refúgio e fortaleza. Em nome de Jesus. Amém.
Um beijo para vocês, crianças. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.